começo falando da diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que a gente dá de valor monetário pela troca de um serviço, de um material, de um negócio. E o valor, a diferença, que parece até que não existe, mas ela existe, é aquilo que a gente coloca, agrega para a pessoa, aquilo que a gente coloca de qualidade no trabalho, naquilo que a gente oferece. Então, o valor é aquilo que você vai agregar através do seu trabalho na vida do seu cliente, na vida patrimonial previdenciário dele. E aqui a gente vai estar falando sobre isso, tá? Então seja bem-vinda e bem-vindo para a gente falar sobre a precificação. Gente, o que acontece? Um grande drama do advogado, da advogada, é falar de honorários, é cobrar valor. Principalmente para quem está começando, é um grande desafio, porque a gente fica constrangido, tá? Eu vou beber um pouquinho do meu café, porque o papo hoje é cafezinho previdenciário. E o que acontece? A gente precisa ter um parâmetro para cobrar. Não dá para adivinhar pela aparência do cliente, não dá para adivinhar a percepção que a gente tem. A gente precisa sim ter uma expertise, e a gente vai estar aprendendo aqui como você pode cobrar os valores do seu cliente. Então você que está chegando aí, Núbia, a Roberta, né? Muito bem-vinda a Mel, a Raquel, sejam bem-vindas aí. A gente está falando de precificação. Você tem dificuldade de cobrar pelo seu trabalho? Você tem dificuldade de fazer cobrança de consultoria, de colocar o valor nos honorários no seu contrato? É uma das grandes reclamações e dificuldades que os meus alunos trazem, as pessoas que me acompanham trazem, e a gente vai estar aqui conversando sobre isso, sobre precificação. Se você tem essa dificuldade, eu tenho certeza que no final dessa live você vai ampliar sua mente com relação a isso. Por quê? Porque o seu serviço, ele não tem preço, ele tem valor, porque ele agrega uma série de situações e valores na vida patrimonial do seu cliente. E aí que a gente precisa ser inteligente para poder cobrar, porque caso contrário, a gente vai trabalhar de graça. E eu falo para vocês por experiência própria, é muito difícil a gente trabalhar de graça, é muito complicado depois de você fazer todo um trabalho, toda uma análise, toda uma situação e ganhar às vezes um tempo de contribuição, mas não soube cobrar, e a gente fica a ver navios. Então você que está chegando aí, bom dia, seja bem-vinda para mais uma live. E eu trouxe um assunto até bem atual com relação a valor. A gente viu como que foi a loucura aí do lançamento do filme da Barbie, uma boneca que é muito antiga, né? E a gente sempre ouviu falar, mas com o filme parece que ganhou um gás, uma energia. E isso significa o quê? Foi agregado valor, inclusive nas bonecas. Se você for ver a boneca da Barbie na loja do filme, ela tá quase R$500, a boneca que tá lá dançando, a rosinha, ou a que tá lá naquele vestido todo dourado. Por quê? Porque toda o merchan, né, o marketing em cima, gerou naquele produto um valor, né, passou a ser valorizado. E aqui a gente precisa entender que o serviço que a gente presta para o nosso cliente, ele não tem preço, ele tem valor, porque ele, atrás daquele contrato, tem horas de estudo, cursos, livros, congressos, noites às vezes virada para estudar. Então tem toda uma situação agregada àquilo ali. Então não é só dar um preço na sua consultoria. E mais, você tem um custo, tem gastos, e a gente vai estar vendo aqui de uma forma muito prática como você pode colocar, precificar o seu serviço. Quem está chegando agora aí, bom dia, seja bem-vinda. E a nossa tema de hoje é precificação.
tá? Quem não me segue depois pode me seguir, porque eu produzo conteúdos práticos para você usar no seu dia a dia. E aí eu faço uma pergunta para você, Cláudia, Adriana, Fernanda, para você que está aqui, bom dia, querida, prazer revê-la. O que você vende? Eu pergunto para você que é advogada, quando você vai fazer um contrato, você vai colocar um valor no seu serviço, o que você vende? E aí eu vou te dar algumas respostas. Se você quiser comentar aqui, comenta aqui comigo. Você vende solução de problemas. Bom dia, Vera. Você vende conhecimento. Você vende remédio para dor de cabeça. Você sabia disso? Por quê, gente? Quando a gente faz uma proposta do cliente para a gente prestar esse serviço para ele, a gente está assumindo todo o problema dele, todas as dores de cabeça dele, todas as responsabilidades dele. A gente está pegando para nós essa responsabilidade, que ele não vai ter preocupação de fazer o requerimento, de acompanhar, de peticionar. Então, se você vende tudo isso, e quando a palavra vende, algumas pessoas arrepiam, né? Porque a gente ainda tem aquela mentalidade de que a advocacia é algo que não pode se falar de negócio, de venda. E eu falo para vocês, não só pode como deve, porque a gente tem um negócio. E eu não sei você, mas eu pago conta, eu tenho boleto, eu tenho compromisso, eu tenho investimentos, eu tenho empreendedorismo que eu quero fazer. Então, tudo isso demanda uma dedicação nossa e enxergar o nosso trabalho como negócio. Então, se você está vendendo solução, vende conhecimento, isso aí a gente consegue medir, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, sempre quando trazem perguntas para mim sobre BPC Loas, tá? A gente sabe que existem vários tipos de benefícios, né? E também a gente sabe que existem várias situações do cliente. Existem benefícios que o cliente vai chegar para você e ele não tem nenhuma renda. Ele não tem da onde tirar. Ele está na situação, por exemplo, o BPC Loas é um benefício assistencial para quem está na miserabilidade. E aí eu pergunto para você, como colocar preço nisso? E eu vou te ajudar aqui nessa live. A dica que eu vou te dar aqui vai mudar todo o seu contexto. E a primeira dica é, cobre. Ainda que você cobre, na sequência de receber, quando ele receber, mas cobre os seus honorários. Por quê? Porque se você tiver o hábito daquilo que você aprendeu lá na faculdade ou daquilo que você tem vivenciado, que é cobrar 30% do êxito, pode ser que você trabalhe muito, muito, muito e nem tenha êxito e vai ver navios. Ou então você trabalha, o benefício você faz tão bem feito que o benefício vai ser concedido muito rápido e você vai receber aí de atrasado em cima de um mês. Então, se a pessoa recebe R$1.320, e hoje a live vai ser muito prática em termos até de cálculo, ó, você vai receber R$396 se você cobrou 30%, e em um mês, 2 meses aí, se é só duplicar, você recebeu o valor, os seus honorários. Imagina, R$396. Você não colocou nesse escopo de valor que eu passei para você a solução do problema, o atendimento que você fez, as horas de trabalho que você fez, as informações que você passou. Porque atrás disso, às vezes está lá, você teve que criar a senha do meu INSS, teve que pedir documento, teve que fazer cadastro no Cade Único, teve que fazer uma série de coisas que você nem se preocupou em colocar no valor do seu serviço. E aí você vai e cobra 30%. E aí eu vou fazer uma conta matemática simples, gente. Ó, um BPC Loas hoje é salário mínimo, tá? A pessoa ela não recebe 13º, mas ela recebe anualmente 12 vezes 1.320, ela vai receber R$15.840. Esse benefício, apesar dele ser um benefício que ele pode ser cessado se deixar de cumprir os requisitos, não é verdade?
Mas a gente sabe que é um benefício que, quando concedido a pessoa seguindo as regras, ela vai receber aí indefinidamente. E aí você não considerou isso na sua precificação. Você simplesmente ficou realmente sensibilizado com a situação dele e só cobrou os 30%. E às vezes o benefício sai muito rápido, porque a gente ensina para que saia rápido. E aí como é que você fica com relação aos seus honorários? Então você vai aprender hoje um tema que a gente usa também no contrato para RPV, que é proveito econômico. E a OAB daqui de Volta Redonda, ela tem essa previsão. Então, uma dica prática: se você não conhece a tabela da OAB do seu estado, e aqui a gente tem pessoas de todo o Brasil, abra a tabela do seu estado e veja qual valor está sendo sugerido ali. Se você não sabe, a tabela da OAB, ela sugere valores mínimos, valores que você tem de referência. E ainda que você acredite ou você veja, esse valor aqui é surreal para a minha realidade, para a minha cidade é pequena, é uma cidade de poucos habitantes, mas já é uma referência, você sabe o valor mínimo. E na tabela da OAB daqui do estado do Rio, ela diz o seguinte aqui, eu vou até ler para vocês entenderem o que é proveito econômico. Ó, existem alguns benefícios, gente, que você é de trato sucessivo, né? A pessoa vai receber. E o BPC Loas, ele não é de prestação continuada, porque ele pode terminar, mas com certeza a pessoa vai receber por anos. E aí você pode determinar 30% de uma anuidade. O que significa isso? No seu contrato, quando você vai fazer lá, você vai falar assim, ó, eu vou cobrar os 30% dos atrasados, mas eu vou cobrar o 30% de uma anuidade. Então, uma anuidade não é 1.320 vezes 12, não dá 15.840? Então, 1%, 30% é 4.752. Não tem problema você fazer isso. Ah, Alexandra, mas aí eu cobro isso de uma vez? Bom senso, gente, bom senso. Você pode fazer as parcelas, parcele para o seu cliente previdenciário, ele vai pagar você. Explique o contrato, fala, olha, esse benefício, esse contrato de BPC Loas, você não vai precisar me pagar nada de entrada, pode ficar tranquilo, mas no momento que eu conseguir o benefício para você, eu preciso receber para o meu trabalho. E eu posso conseguir esse benefício muito rápido, em 3, 4 meses. Então, para ser justo comigo, eu vou colocar uma cláusula aqui de proveito econômico. O que é? O que eu conseguir para o senhor, em de um ano em benefício, e certamente o senhor vai receber muito mais tempo, eu vou receber 30% em cima dessa anuidade. Aí você vai colocar isso bonitinho no contrato que você vai fazer para o seu cliente. E no momento que ele começar a receber, ele vai começar a te pagar em parcelas. Parcele, não tem problema. O que você não pode é trabalhar de graça. E aí, o que acontece com ela? Eu até coloquei aqui. Todo mundo fala aí, né? O INSS mesmo fala que o segurado ele pode fazer sozinho. Mas é aquela velha máxima, né? Pode sim, tá? Mas sabe aquela história da pessoa que cobra um valor exorbitante, um valor alto para poder apertar um parafuso na empresa, e na hora que o dono da empresa vai pagar, ele fala assim, poxa vida, mas você só apertou um parafuso? Então, nós sabemos qual parafuso apertar, por isso que a gente pode cobrar, e não é cobrar em exagero, né, sem um limite. Inclusive a tabela da OAB nos coloca o limite, mas é o limite mínimo, tá? E é muito complicado quando você faz um contrato que você tá começando, e é muito normal você errar. Eu errei diversas vezes, a experiência faz você melhorando isso. Quando você coloca lá, vou colocar 30%, porque coitado meu cliente, ele não tem condição. Aí você faz um processo bem feito, que é um papo bem feito, do jeito que a gente instrui, e sai o benefício aí em 1 mês, 2 meses, inclusive por robô. Isso eu tô falando para BPC Loas a título de exemplo, porque é quando a gente fica com pena do cliente, no sentido de que ele não tem condição de pagar, tá? Mas
você precisa estudar essa realidade, essa casa, quem mora com ele, se tem alguém lá que pode também assumir isso. Mas se você nem se preocupar com isso, para você nem se preocupar com isso, cobre dessa forma que eu tô te ensinando, no proveito econômico de uma anuidade, um ano, o quanto você colocou na vida dele. Quando você somar aqui, que ele vai em um ano receber 15 mil, se você colocou só 30% e esse benefício foi concedido em um mês e você receber 396, a única coisa que você vai poder fazer é se lamentar, porque se você não colocou o combinado, não sai caro. Se você não colocou lá no contrato isso, você vai ter que só ficar satisfeito com R$396, sabendo que em um ano você colocou um valor de 15 mil. Então, o que você vende? Comenta aqui pra mim. Você consegue enxergar isso na sua vida? Que você vende solução de problemas, que você vende conhecimento, esse conhecimento ele tem valor, ele não tem preço. Preço é quanto que é uma caneta. Você dá o dinheiro e repega a caneta. Agora, quanto você agrega no patrimônio de uma pessoa? Isso precisa estar nos seus princípios de precificação, porque caso contrário você vai trabalhar de graça. Então, você proporciona ao seu cliente tranquilidade financeira. Tranquilidade financeira. Ele vai saber que em breve ele vai ter um benefício muito importante na vida dele, que vai mudar a história dele, a vida dele, vai ter comida na mesa todo dia, ele vai poder fazer as compras dele, o remédio dele. Personalize, olhe para o seu cliente como único. Quando você fizer o atendimento da forma que a gente ensina, faça um atendimento para ele e mostre o valor do seu trabalho, respeite ele, explicando isso para ele. Ele vai saber enxergar o valor que você está falando. Seu serviço tem poder de transformar a trajetória, transformar a história. É isso que a gente vende. Transformação de vida, transformação de realidade. Por isso que a gente precisa cobrar valor. Vera, então, viu como que que dá para cobrar? Cobre no proveito econômico, 30% em uma anuidade e 30% atrasados. Se tiver um atrasado, ótimo, 2, ótimo, 4, não passa, gente. Se fizer bem feito, em 6 meses está um benefício implantado. E aí é justo você cobrar os seus honorários no proveito econômico, tá? Olha só o que diz a tabela da OAB, ó. Ele fala assim, ó. Acrescido percentual de 20% sobre o total das parcelas ou diferenças vencidas não pagas até o efetivo recebimento do cliente, ele acrescenta 10% em caso de recurso e ele fala assim, observando o limite mínimo de 5 mil. Então ele fala assim, se seus 30% não deu 5 mil, então é 5 mil que o cliente deve. Porque se você pegar, igual eu falei, 30% deu 396, você pode colocar essa cláusula aqui, tá lá dentro da OAB Estado do Rio de Janeiro. Dá uma olhada na sua OAB. Então, se seus 30% não deu os 5 mil, você pode colocar esses 5 mil de referência no seu trabalho, para que seja justo. Porque a sensação que você tem é tipo assim, fiz besteira, cobrei 30% só, tá? A tabela da OAB, aqui também do Estado, ele fala assim, ó, nas prestações continuadas, nas ações de prestação continuada, que é o quê? Aposentadoria, pensão por morte, será pago o valor além do percentual de 30%, o acordado entre as partes, o valor mínimo referente a 2 salários de benefício. Tá na tabela da OAB. Aqui no estado, aqui na região, aí você fala assim, eu tenho que cobrar 2 porque a tabela da OAB falou? Não, ela te dá uma referência mínima. Ela fala de 2. Aqui na região a gente cobra 3, já algumas situações até 4, tá? Então você se adequa ao mercado. Você tá começando, calça o chinelinho da humildade e vai
aprendendo. Agora você já tem um tempo aí, já tem uma história, já tem um nome, você também pode valorizar o seu nome. É assim que funciona. Não dá pra gente poder ser no chutômetro, né? Então assim, coloca a sua experiência aqui pra mim, se você sabia que o BPC pode ser cobrado dessa forma, tá? Você pode, e eu vou dar outras opções, tá? Você também pode colocar valor fixo, 3 salários de benefício, né? E 30% dos atrasados. Pode cobrar uma entrada, se a pessoa está trabalhando, se é um benefício que ela tem, que ela está buscando, mas ela tem uma renda, você pode pedir uma entrada. Gente, estude o caso, estude a situação, antes de ver quinis, antes de ver a situação financeira da pessoa, não chute, porque você vai ter um prejuízo muito grande. Então, ó, você pode fazer suas cobranças por valor fixo, por valor de percentual, considerando o proveito econômico, do jeito que eu falei para vocês. E quais os serviços além, porque a gente fica amarrado no requerimento, né? Só o requerimento de benefício. E eu vou mostrar para você que você pode fazer cobranças das suas consultorias. E não tô falando consulta, tá? Inclusive eu sugiro para você que as suas consultas você dê como bônus. Coloca lá, ó, eu posso atender o senhor, a senhora em meia hora, tá? Pelo WhatsApp, e a gente pode conversar para ver a possibilidade. Ali você tá criando vínculo, criando a proximidade, criando afinidade. E aí na sua consultoria, aí você vai entregar, vai mostrar a importância do seu trabalho, né? E aqui você mostra a importância do seu trabalho, mas sem resolutividade, sem entregar a solução, porque senão ele vai fazer sozinho, tá? E aí a ideia não é essa, a ideia é você mostrar que o seu serviço é o caminho mais inteligente de otimização do que o seu cliente quer. Esse é o que você está entregando. Eu otimizo a sua vida, eu encurto os seus problemas, eu trago solução. E aí sim, ele vai sabendo o que ele está contratando, porque você agregou valor no seu serviço, tá? Como a gente falou, precificação de serviços, a gente sabe que atrás, por exemplo, de uma consultoria, você vai ter que fazer estudo do caso, análise de documento, às vezes vai ter que criar uma senha do meu INSS. Gente, qualquer portinha aqui na minha cidade cobra aí um troco, um dinheiro, eu falo um troco, para poder criar a senha do meu INSS. Às vezes você atende seu cliente, você cria a senha, acessa a internet, baixa quinis, às vezes até faz mais coisas com relação a isso, entra no CadÚnico, vê a situação do CadÚnico, analisa documento e não cobra. Não cobra por quê? Porque não entende que isso tudo é um serviço. Tudo isso é um serviço. Então você precisa começar a desenvolver a ideia de ter uma taxa de trabalho, uma taxa de serviço do seu escritório, do seu atendimento. 1 hora do seu tempo é dinheiro, é uma petição que você deixa de fazer, é um livro que você deixa de ler, você literalmente perde o tempo. Então vamos aprender a remir o tempo, inclusive nisso. Então, dê de bônus o seu cliente 15 minutinhos, 20 minutinhos de primeiro contato e depois transforme o seu atendimento com ele numa consultoria, você vai ver que vai fazer toda a diferença. Então, precifique, vou pontuar aqui para você, ó. Precifique serviço de base, serviço fundamental. Qual que é o serviço fundamental? É criar uma senha do meu INSS? É acessar o site do CadÚnico para ver como é que tá lá o cadastro? O que é? É a preparação, esse serviço é a preparação, é o início. E aqui eu posso colocar, inclusive, coisas mais complicadas, como um planejamento previdenciário, como uma análise de quinis, e aí você pode fazer a precificação por serviços de base ou então pacotão no planejamento você fazer. E esse cliente, gente, é certo, ele vai te contratar, tá bom? Por benefício, precificação então, serviço de base, depois benefício. Qual o benefício? Se é BPC, faz do jeito que eu ensinei aqui, depois volta e assiste de novo essa live.
faz por quantos salários de benefício, cobre uma taxa de cálculo, né? Se é que a taxa lá é administrativa, cobre aí R$200, você vai precisar fazer um cálculo na hora que você vai fazer um primeiro atendimento, mas tenha esse valor agregado aí. Então você pode cobrar aí, são benefícios vitalícios, você pode cobrar 3 benefícios, 4 benefícios, a tabela da OAB diz no mínimo 2 e 30% dos atrasados ou do proveito econômico, que aqui quando a gente fala no proveito econômico é para não considerar aquilo que o cliente já recebeu, porque às vezes ele recebeu lá no administrativo e nem te falou, ele deu uma entrada lá, recebeu um auxílio doença enquanto você está pedindo uma aposentadoria na justiça, ou então ele já teve um auxílio emergencial e na hora que for calculados atrasados vai ser descontado e aí você fica vendo aviso. Então deixa claro isso aí, o combinado não sai caro, tá? Os temporários, se você não sabe quanto vai durar, por exemplo, auxílio doença, incapacidade temporária, hoje geralmente o juiz dá 120 dias. E aí você não sabe, e você coloca lá 6 benefícios e 30%, você não sabe quanto vai, coloca 30% de um número de benefícios, ou então 30% também de uma anuidade, não foi o que você conseguiu para ele, se não tiver muito atrasado, que o cliente fica na ansiedade, recebeu indeferimento, ele já quer que você entra, e às vezes não vai ter quase que atrasado. Entenda o proveito econômico de uma anuidade, tem até locais que cobram mais, mas eu acho que uma anuidade é razoável e é o tempo de validade do seu contrato com o seu cliente. Manutenção, tá? Então falei serviço, né, fundamentais, benefícios e manutenção. O que é a manutenção? É benefício que já vai precisar fazer revisão, é outros serviços agregados, descontou imposto de renda da pessoa e não pode descontar dos atrasados, tá fazendo consignado aí e a pessoa nem sabe. Então isso aí você também pode colocar. Cobrar honorários nesse sentido, tá? Então, doutora, quero mudar a minha agência. Eu tô recebendo aqui, quero mudar. Não é um serviço de manutenção? Tá lá disponível? Se ele não sabe, coloca um valor, cobra uma taxa, tá? Então, não deixe de fazer isso. Se é imposto de renda, se a pessoa foi lá tributada em R$5.000 de imposto de renda, ela não deveria, recupera isso para ela, cobra uma taxa de R$200, R$300 de entrada, tá? Ela já tá recebendo benefício e faça aí o pedido de volta, 30%, um dinheiro que às vezes ela nem ia ver, cobre o 30% daquilo que você vai trazer pro patrimônio dela. O que você não pode é deixar de cobrar, gente, e preço e valor é posicionamento, tá? Se você tá iniciando, você vai ter essa dificuldade. Comece entendendo a realidade do mercado, os seus colegas de trabalho de advocacia, como que cobram para você fazer. E sempre pense, a tabela do meu estado tem valores mínimos. Pode ser que ela seja surreal para a sua realidade, mas pelo menos você tem uma referência. Por exemplo, lá no finalzinho da tabela da OAB, daqui do estado do Rio, fala de tutela, como cobrar tutela. Fala no caso de indeferimento, como você pode cobrar. Então são situações que às vezes você nem sabe o que é e a própria tabela da OAB já fala como você deve cobrar. O que você não pode é deixar de cobrar e entender a dinâmica, como funciona. Eu espero aí que tenha sido proveitoso para vocês. Preço é posicionamento. Na medida que você vai ganhando essa expertise, aprendendo aqui com a gente como faz, eu tenho certeza que a questão do proveito econômico de uma anuidade vai fazer toda a diferença hoje, porque a dúvida é como eu cobro, quanto eu cobro. Pode ser dessa referência, principalmente se você não tiver atrasados, né? Principalmente para gente que foca na esfera administrativa, de conseguir um benefício mais rápido, bem feito. E aí a gente trabalha isso. E nas situações que não dê pra gente, que a gente precisa ir pra justiça, às vezes esse atrasado vai valer a pena até por conta aí de fugir do juizado quando o entendimento não for favorável, da gente também ter uma possibilidade maior de recurso indo para a vara comum.